Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. É um prazer enorme em estar aqui novamente com vocês para estudar, para discutir um tema relacionado à medicina tradicional chinesa. Mas antes, eu gostaria de convidá-los, você que assiste aos nossos vídeos e que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso porque é importante para nós a sua inscrição. Isso representa o crescimento do canal. E a partir da sua inscrição, não deixe de clicar no sininho que aparece logo abaixo dos vídeos, que esse sininho ele é importante na hora de avisá-los quando nós fazemos uma nova publicação. Clicando esse sininho, você vai ser notificado, você vai ser avisado. Além disso, não deixe de dar o seu like toda vez que você gosta do vídeo, deixar o seu comentário a respeito do vídeo que você assistiu. Isso para nós é importante, porque é através desses comentários que nós podemos direcionar as nossas gravações, os assuntos dos nossos vídeos, né? A partir dessas visualizações e desses comentários é que nós podemos entender se vocês estão gostando, se não estão gostando, qual é a dúvida, qual é a expectativa, tá certo? Então o tema de hoje: como diferenciar as síndromes a partir dos 8 princípios. Então, antes de entrarmos no tema, né, propriamente dito, nós temos que refletir um pouco sobre alguns conceitos. Mas isso só após a vinheta. Diferenciar as síndromes a partir dos 8 princípios. Antes de nós falarmos a respeito dessa diferenciação, é interessante entender um pouco o que é uma síndrome e como nós podemos fazer essa diferenciação, né? Então, primeiro é importante entender o que é um padrão sindrômico, né? O padrão sindrômico, ele é configurado a partir de sinais e sintomas que nós obtemos através da avaliação. Então, nós fazemos lá a avaliação através dos 4 métodos e coletamos o maior número de informações que são sinais e sintomas do nosso paciente. A partir dessa coletânea, dessa investigação que nós fazemos através dos métodos de avaliação, nós podemos diferenciar as síndromes e a partir daí criar os padrões sindrômicos. Os padrões sindrômicos, eles são constituídos de sinais e sintomas. Então, se nós temos lá uma deficiência de Xue do fígado, a deficiência de Xue do fígado, ela tem sinais e sintomas específicos que caracterizam essa síndrome, deficiência de Xue do fígado. Se eu tenho uma estagnação de Qi do pulmão, nós temos ali na estagnação de Qi do pulmão alguns sinais e sintomas que em conjunto caracterizam essa síndrome, estagnação de Qi do pulmão. Esse conjunto de sinais e sintomas nós chamamos de padrão sindrômico. Então, quando nós nos utilizamos quando nós organizamos esses padrões sindrômicos, coletamos uma série de sinais e sintomas. E quando nós organizamos esses padrões sindrômicos, nós montamos esses conjuntos, né, de sinais e sintomas que caracterizam esses padrões sindrômicos. Nós, ao fazermos isso, nós estamos fazendo a diferenciação de síndromes. Então, um padrão sindrômico é aquele que define uma síndrome.
a partir de qual fundamento que nós utilizamos, que nós nos apoiamos para que a gente possa estabelecer esses padrões sindrômicos. São várias teorias. Todas as teorias de base, né, elas serão utilizadas para esse momento da diferenciação de síndromes. E exemplo, nós temos os 8 princípios. Então eu poderia pensar em fisiologia Zanfu, eu poderia pensar em sistema de canais, eu poderia pensar no conceito de Yin Yang, que é o mais básico, eu poderia pensar nas camadas, nas 4 camadas, eu poderia pensar a fisiologia Zanfu, acho que já falei. Na verdade, então, toda teoria de base vai fundamentar essa diferenciação de síndromes. Então, diferenciar síndromes é fácil? Não é fácil, não é fácil, exatamente porque é necessário resgatar toda essa base teórica. E aquele aluno, aquele terapeuta que não tem essa base teórica bem estudada, vai ter dificuldade na hora de diferenciar síndromes. Logo, vai ter dificuldade na hora de fechar um diagnóstico, tá? Porque eu só chego a um diagnóstico quando eu consigo estabelecer quais são as síndromes que o meu paciente tem, certo? Entendido isso, então vamos para uma das teorias que é utilizada para a diferenciação de síndromes. Eu diria que é uma das teorias mais básicas e fundamentais, que são os 8 princípios. Quais são os 8 princípios? Yin Yang, ou Yang Yin, né? Plenitude, vazio, externo, interno, calor, frio. Esses são os 8 princípios que podem nos orientar em relação às síndromes. Eu posso ter uma síndrome de uma característica mais Yang, uma síndrome mais Yin, uma síndrome de plenitude, uma síndrome de vazio, uma síndrome externa, uma síndrome interna, uma síndrome de calor, uma síndrome de frio. Logicamente, eu estou utilizando aqui de uma definição, de uma caracterização de síndrome muito genérica, muito geral, né? Que envolve, na verdade, eu não tenho como tratar basicamente me utilizando apenas dos 8 princípios, mas é o primeiro passo para eu diferenciar e definir uma síndrome, tá? Por quê? Uma síndrome, eu costumo dizer que ela é constituída de uma desarmonia do que é da substância que envolve, que é a substância que está em desarmonia, e onde, qual órgão, qual canal, qual a estrutura orgânica que tem essa desarmonia. Na questão desarmonia, que é o primeiro tópico da síndrome, os 8 princípios auxiliam bastante. Exemplo que eu acabei de dar: deficiência de Chouet do fígado. Deficiência é a desarmonia. Eu posso entender essa deficiência a partir dos 8 princípios? Sim. Plenitude, vazio. A deficiência é um estado de vazio, certo? Então, os 8 princípios me auxiliaria nesse quesito desarmonia. Do que? Aí eu preciso conhecer as substâncias vitais. Lembra que eu falei que são necessárias várias teorias para se fazer uma diferenciação de síndromes, para criar um padrão sindrômico. Mas, focando nesse tópico, 8 princípios, vamos lá. Se eu fosse pensar numa condição de plenitude e vazio, plenitude, eu tenho um padrão de excesso aqui, vazio, um padrão de deficiência. Se eu for relacionar, para a gente ter aqui um ponto um parâmetro, um ponto de apoio, com pulso e língua, que pulso está dentro, nos 4 métodos, está em palpação. Língua está naquele método inspeção. Mas eu poderia incluir aqui interrogatório,
poderia colocar audição ou olfação também. Só que, fazendo essa relação com pulso e língua, um pulso de vazio, que demonstra uma condição, uma síndrome de deficiência, é um pulso fraco, é um pulso fino, é um pulso que não se percebe com facilidade, é um pulso que cede demais, muito fácil de ceder. Em contrapartida, um pulso de plenitude é um pulso que resiste ao toque, tá? Se eu fosse pensar em externo e interno, seria um pulso superficial, um pulso profundo. Um pulso superficial já está dizendo, você vai senti-lo na superfície e não na profundidade. Um pulso que demonstra uma condição, uma desarmonia interna, ele vai ser sentido na profundidade e não na superfície, pensando em pulso. Calor, frio, um pulso rápido, ele demonstra uma condição de calor, um pulso lento, uma condição de frio. Então veja que os 8 princípios, através do pulso, nós temos um vídeo que fala disso, já dá para definir e utilizar os 8 princípios na diferenciação de síndromes. Se eu for pensar em língua, uma língua mais yang, uma língua que demonstra a plenitude, por exemplo, ela seria uma língua vermelha com saburra e possivelmente com saburra amarela. Porque a língua vermelha com saburra já é um sinal de plenitude, mas a amarela é a tendência dela ficar assim, né? Porque a plenitude seria vermelha e amarela, que é uma condição de calor, tá? Se eu pensar em termos de língua externo e interno, dá para fazer uma relação assim. Na língua é mais difícil perceber essa condição de externo e interno, né? Mas se eu tenho uma língua com saburra fina e eu percebo através de outros métodos que eu tenho fator patogênico na superfície, à medida que essa saburra vai aumentando, significa que pode significar que esse fator patogênico ele está aprofundando. Exatamente porque o aumento da saburra pode significar uma deficiência de yang que está sendo estabelecido. Ou seja, o Wei Qi, que é essencialmente yang, está enfraquecendo e por isso o fator patogênico está aprofundando. Seria um exemplo para entender essa relação com a língua no que diz respeito a externo e interno. O fator patogênico mais na superfície, o fator patogênico mais interno. Normalmente um pulso de dor, por exemplo, nós vamos perceber um pulso, aqui no caso a língua, né? Um pulso, falando em pulso, ele vai ser mais superficial, dando essa condição de externo. Então veja aqui, eu peguei pulso e língua como um referencial, um parâmetro, para a gente entender como que eu posso utilizar esse conhecimento dos 8 princípios na diferenciação de síndromes. E para finalizar, que nosso tempo está esgotando, é uma forma importante de fazer a diferenciação de síndromes, os 8 princípios. Os 8 princípios nos auxilia bastante nessa diferenciação, nessa primeira diferenciação, nesse momento inicial da diferenciação de síndromes, no que diz respeito às desarmonias estabelecidas, né? É uma forma inicial, porque eu preciso saber qual é a substância, conforme eu disse, eu preciso saber onde que tem onde está acontecendo essa desarmonia, mas através dos 8 princípios nós conseguimos sim fazer essa diferenciação de síndromes, ou iniciar, né, esse processo de diferenciação de síndromes, iniciar essa organização dos padrões sindrômicos. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, abraço a todos, até lá.